Portanto, elas já vêm, e o colega depois vem salientar que às vezes tem a ver com comportamentos, elas já vêm de um outro nível. Seja esse nível, o nível dos hábitos, do comportamento, do estilo de vida, seja esse nível do próprio psiquismo da pessoa. Existem alguns estudos publicados em revistas de renome internacional, BMJ, New England Journal of Medicine e coisas do género, que começam a apontar causas psicológicas para doenças físicas. Portanto, feitas disto e revestidas do mesmo. Portanto, no caso desta menina de 9 meses, seria difícil a identificação de um perfil psicológico que tenha levado a, ou de uma condição de vida que tenha levado a. Mas lá está, eu não tenho dados sobre esse aspecto, porque no processo clínico não estavam, portanto não vos poder apresentar. No caso da doente com tiroidite, existe claramente um perfil psicológico que, sendo eu médica dessa senhora, eu vos digo que é um perfil psicológico que tem tendência a desenvolver doenças deste género. Não é? E muito me espanta que ela só tenha ainda uma tiroidite de Hashimoto, que não tenha desenvolvido ainda uma sistémica. Está bem? Pronto, portanto, tudo depende da profundidade do nosso inquérito clínico e depois da capacidade que nós temos de atuação face ao mesmo. Não é? Porque, às vezes, inquirir é importante e perceber e esmiuçar é importante, mas pode criar uma falsa expectativa no doente se depois nós não conseguimos intervir. Está bem? Ou seja, a nossa atuação clínica deve ser dirigida ao nível de cuidados e à profundidade de cuidados que nós depois somos capazes de fornecer. Está bem? E àquilo que o doente está disposto a fazer, não é? Porque ele é o principal ator da sua saúde. Não é? Esta senhora, por enquanto, ainda não está na fase de querer fazer uma mudança de vida e uma mudança do seu padrão psicológico. E eu, como médica dela, eu tenho que a respeitar. Posso dar-lhe dicas, não é? Posso e devo. Dar-lhe dicas, posso chamar-lhe a atenção para alguns pontos, posso indicar-lhe o caminho para ela fazer essa mudança, mas não a posso constrangir a isso. Não é? Portanto, o doente é, eu diria, não sei, isto é um bocado no seguimento da minha palestra do ano passado. O doente é uma entidade diferente de mim e que não pode ser o prolongamento da minha vontade. Não é? Portanto, merece o respeito como pessoa integral. Portanto, faça ao meu doente, faça àquele ser que está à minha frente e que tem anseios, desejos, uma vida, projetos, um passado, tudo isso, diria intemporal, eu tenho que manifestar o meu respeito. Portanto, lá está, colega, gostava de ser um bocadinho mais concreta, mas depende do nível de intervenção que nós estejamos a fazer e daquilo que possamos proporcionar ao nosso cliente. Agradeço muito a questão. Obrigada. Posso? Sim. Olha, em primeiro lugar, quero lhe dar os parabéns pela sua forma, sua visão didática. Obrigada. Foi fantástica a sua forma de relacionar-se aqui com a audiência. Até mesmo do seu otimismo, que o doutor referiu, de uma dos seus pacientes ultrapassar os 100 anos. É o meu desejo para todos os meus doentes. E eu digo-lhes isso. Não tenho autorização de partir antes dos 100. Claro. Eu se me permite, peço uma solidariedade. As pessoas esquecem-se do número. Em Portugal existe
trabalho cá, trabalho nos Estados Unidos. E quando eu digo a alguns colegas, nos Estados Unidos neste momento existem cerca de 4 milhões de pessoas com mais de 100 anos, mas que em Portugal também está perto dos 4 mil. E devido a, tendo em conta a distância da população, não é? A porcentagem será ela para ela. Cheguei há 3, 4 semanas e parei numa revista de divulgação de exatamente 3.900 pessoas com mais de 100 anos, que realmente o seu otimismo é de prevalecer. Mas como eu ia dizendo, quero ligeiramente de forma didática. E agora a minha intervenção, esta minha partilha com a doutora, não tem tanto a ver com uma questão, a não ser esse próprio comentário que aconteceu agora, que é como é que é esta relação exatamente com o paciente, ou melhor, qual esse tal, de um lado, partilho connosco ao dizer que há quase um respeito, que é algo que nós, como terapeutas e como técnicos de saúde, temos os nossos códigos éticos, mas cada vez mais, penso eu, gostava talvez de ouvir a sua opinião, já que referiu, por exemplo, trabalhos da BMJ, do New England, que eu próprio com certeza andamos perto do que estamos a ler. Eu lembro-me de há pouco tempo, há cerca de um mês, eu tive com um colega, eu trabalho em Orlando, na Flórida, tive com um colega de Porto Rico, que tinha um trabalho de uma instituição de quase 40 anos. 40 anos é muito tempo de instituição. E que falava, eu estou a reportar o peso, porque a doutora está a referir os trabalhos do BMJ, que exatamente já não se restringe à parte apenas de uma avaliação fisiológica, mas que vai a algo mais. E que ele fazia uma relação, por exemplo, estou a lembrar do caso concreto, síndrome de Larsen, que tem realmente toda uma prevalência e uma na parte da osteopatia, e que referi, por exemplo, que é o que eu vou dizer agora, em alguns contextos pode ser polémico, isto tinha a ver, por exemplo, nesse trabalho que eu estava a fazer, em vidas passadas, tinha a ver completamente na nutrição, na parte das estruturas que se faziam, porque vê-se exatamente tudo aquilo que a pessoa mostrava, e nesse trabalho de 40 anos ele tem também em termos imagiológicos toda uma demonstração das deformações que existem a nível das articulações no síndrome de Larsen, e que exatamente se vai ver que algumas das estruturas que eram feitas na nutrição sempre a mesma aspecto morfológico, não é, que é visível. Por um lado, e talvez esta partilha que há pouco a doutora estava a fazer, de que até que ponto é que também nós, muitas vezes, esse tal limite que podemos fazer em termos éticos com o paciente, e que às vezes tem a ver muito com o mindset da pessoa, com a estrutura da pessoa, que às vezes, assim como há pouco falou, por exemplo, na sua exposição, de uma reeducação alimentar, que todos nós fazemos, normal. A reeducação de comportamentos é talvez mais do que subnível, é absolutamente necessária para que realmente, eu estou-me a lembrar de uma situação que se passou comigo, um paciente que tinha exatamente a ver com isso, quer dizer, tinha ali uma miopia e que afinal de contas tudo tinha a ver com uma necessidade enorme de controle de tudo que estava à sua volta. Ela via bem, mas, ou por exemplo, também um trabalho que sempre tem. Esse é lá dos Estados Unidos, que está numa relação entre exatamente pessoas muito dominadoras, que têm dois domínio de tudo que se passa à sua volta, e a hipertensão. Mas, totalmente, esses trabalhos, às vezes, chegam cá com um delay, em termos temporais, mas, claro, é um pouco o que o doutor estava a referir. Só a sua opinião, já que teve esta amabilidade de partilhar connosco, a sua opinião de está ao limite, eu ia pôr, o seu título também é Sugêneres, do self ao não self, era a reeducação alimentar ou a reeducação emocional? Eu diria as duas, e diria mais ainda, as duas são uma só. Porque os distúrbios alimentares, sejam eles de que tipo forem, não estou a pensar naquelas coisas graves, tipo anorexias ou grandes bulímias, não estou a pensar nisso. Estou a pensar na incorreção alimentar. Eu não posso dizer em 100%,
90% dos casos, porque não fiz nenhum estudo sobre isso, nenhum estudo de prevalência, mas da minha escassa prática, que já vai sendo menos escassa, não é? Com 2.000 doentes, a ver 30, 40 doentes por dia, que já vai ser uma prática assim significativa. Mas na minha prática eu diria que quando há um distúrbio alimentar, existe sem dúvida um distúrbio emocional que o está a provocar. E isso é muito típico se nós virmos aqueles casos que todos nós temos na consulta de certeza, de a senhora que quando está triste come uma embalagem de gelado, ou come uma barra de chocolate, ou de a menina quando terminou a relação com o namorado fica 3 dias sem comer, não é? Portanto, o emocional e a alimentação vêm muito frequentemente, eu diria quase sempre, se não sempre, associados. Portanto, reeducação alimentar, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que eu experiencio, a necessidade da reeducação alimentar é uma coisa que eu experiencio todos os dias, trabalhando em Olhão, com uma população muito desfavorecida economicamente e que não tem frequentemente a possibilidade monetária de adquirir determinados alimentos e o know-how para fazer uma dieta equilibrada. Portanto, a reeducação alimentar sempre, claro que a origem do problema está mais longe. No caso dos meus doentes, muitas vezes está aqui, mas não deixa muitas vezes de estar aqui. Portanto, sou também uma defensora de que educação para a saúde, sempre a tempo e a contratempo, porque a nossa população portuguesa tem uma iliteracia de saúde muito significativa, que não é comparável, por exemplo, aos doentes da Europa Central ou da Europa do Norte, com os quais eu tenho alguma experiência também. Portanto, educação para a saúde, reeducação de hábitos, devemos fazer sempre a tempo e a contratempo. Mas atenção, lembrar-nos sempre que o que é que aquela pessoa pode ouvir, pode assimilar e pode mudar. Ou seja, a culpabilização não vai ajudar a pessoa a alterar os seus hábitos, sejam eles de que ordem forem. Está bem? E daí que o nosso respeito pela pessoa deve ser uma constante que está permanentemente diante dos nossos olhos. Não sei se respondi à questão. Mas partilha, nem sequer é questão, tem a ver com essa partilha, a validade que tem cada pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por este bom trabalho. Eu também tenho uma questão. Muito obrigada. Uma questão. E aproveitamos que a doutora está aqui e mostrou um caso excelente sobre doença celíaca, eu gostaria que também desse algumas palavrinhas sobre literacia alimentar e sobre glúten. Porque celíaca todos já ouvimos falar, agora há muitas pessoas que têm sensibilidade. E já temos aqui uma expert no assunto, pode também partilhar algumas palavrinhas nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Em relação ao glúten, acho que, vamos lá, há várias coisas que nós temos que distinguir. Temos que distinguir aqueles doentes que têm critérios de doença celíaca, como o Dr. Abdul estava a dizer, e aqueles que têm uma sensibilidade aumentada ao glúten. Isto, na realidade, a divisão é uma divisão um bocado académica, não é? Porque neste espectro das patologias de sensibilidade ao glúten, isto é um contínuo, não é? Ou seja, pode haver, tal como da intolerância à lactose, que é um caso muito sobreponível, muito sobreponível. Se bem que tem outras nuances, mas eu não vou entrar nessas nuances. Em relação à intolerância ao glúten, pode haver uma pessoa que tenha uma intolerância ligeira ao glúten e que, portanto, tenha queixas menor quando ingere alimentos com glúten. Por exemplo, a Joaquina, que vem à minha consulta, que tem 50 anos e que todas as vezes, quando come um bocadinho mais de pão, porque gosta muito de pão,
a sardinhada com o pãozinho, a sardinha em cima do pão, etc. Estas coisas que os velhos lá fazem. Quando come muito pão, então, nos dias seguintes, tem dor abdominal, distensão, uma diarreia de 2, 3 dejeções por dia, um bocadinho mais, menos consistentes, não é? Um bocadinho mais pastosas. Pronto. Portanto, isso poderá ser uma forma ligeira de sensibilidade ao glúten. Não quer dizer que esta senhora tenha os critérios clínicos de doença celíaca, que implicam diarreia crónica, ou seja, com mais de 3 meses de evolução, etc. Aqueles critérios todos que nós todos conhecemos. Mas dizia-vos que isto é um contínuo. Pode haver, não a Joaquina, mas o Joaquim, que tem, nas mesmas circunstâncias, não 2, 3 dias de injeções diarreicas inespecíficas, mas que tem uma semana ou 2. Não é? Continua a não ter critérios de doença celíaca, mas beneficia de uma evicção do glúten da alimentação, porque tem uma sensibilidade aumentada ao glúten. Está bem? Quando é que nós temos uma doença celíaca enquanto tal, sim, com os critérios todos, a tal diarreia crónica de 3 meses ou mais, com perda ponderal significativa associada, com queixas dolorosas, inclusivamente retorragias ou sangue digerido, moedas, e que quando fazemos a biópsia do intestino, perdeu as vilosidades intestinais, foram destruídas. Tanto o intestino é lisinho como o tubo da canalização lá de casa. Pronto. Isso são os critérios de doença celíaca. Muitas vezes, queria-vos chamar a atenção a outra coisa, que são os produtos sem glúten que existem no mercado. Os produtos sem glúten que existem no mercado destinam-se aos doentes celíacos, porque o glúten existe em maior ou menor quantidade numa série de alimentos. Tudo quanto seja derivados do trigo tem glúten. E depois mais alguns, mas isso é quantidades mais residuais. E, portanto, como hoje em dia, principalmente os alimentos processados, as pessoas comem imensos alimentos processados. Os alimentos processados têm, muitas vezes, componentes com glúten. Os doentes celíacos têm uma dificuldade terrível a ir ao supermercado e comprar qualquer coisa. Então, a indústria, porque o número de doentes com doença celíaca, ali nos dados epidemiológicos que eu vos apresentei, o número desses doentes é significativo e, em termos de marketing, compensava pôr no mercado alimentos sem glúten. Então, é por isso que nas prateleiras dos supermercados, das dietéticas, etc., aparecem alimentos sem glúten. Quem é que beneficia deles? Os celíacos, certo, 100%, e aquelas pessoas que têm todas aquelas formas ligeiras, amoderadas, tal, todas aquelas do espectro da sensibilidade ao glúten. Eu não tenho sensibilidade ao glúten, portanto, comer alimentos sem glúten para mim é igual ao litro. Não vai fazer nada. Nem bem, nem mal. Pronto. Mas uma pessoa que esteja neste espectro das doenças da sensibilidade ao glúten, cujo expoente máximo é a doença celíaca com aqueles critérios todos que vos falei, então esse vai beneficiar de uma evicção do glúten da dieta, ou pelo menos de uma diminuição da quantidade de glúten da dieta, para poder restabelecer as suas vilosidades intestinais e deixar de ser como as canalizações lá de casa. Está bem? Respondi a tudo. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão, comentário, reclamação. Sim? Uma última questão, por favor. Porque nestes termos de consumo, não é? Nestes termos comerciais, marketing, que assistimos diariamente, como é que é possível, por exemplo, num saco de pão de forma, não é? Um saco de pão antigo, como é que é possível um saco de pão não ter
Não tem? sem glúten, não é? Não tem? Exatamente. Então, como é que as pessoas com este tipo de patologia e sem muita informação, É assim. Pois, como é que conseguem escolher os seus alimentos? Pois. É assim, acabam por fazer provas terapêuticas. Confiam na informação dada, consomem e depois têm queixas, depois deixam de consumir. Basicamente, qual é o pão que um doente celíaco deve consumir? Todo aquele que não tenha farinha de trigo. E então aí podemos optar por pão de farinha de milho, não é? O pão de farinha de milho é um bocadinho desagradável a comer porque aquilo tem dificuldade em fazer aquela consistência fofinha e fantástica do pão, mas é uma possibilidade. Também as outras farinhas dos outros cereais podem ser úteis, o centeio, o arroz, não é? E muitas vezes os celíacos, o centeio tem uma pequena quantidade de glúten, atenção. Os celíacos muitas vezes optam pelas bolachas de arroz, não é? Ou pelas bolachas de milho. Depois têm um problema, que são fritas, não é? Pronto, e depois leva-nos a outros problemas de saúde que podem ser desenvolvidos, mas não vou explorar muito. Agora, em relação à composição dos alimentos que existem no mercado, existe uma fiscalização. E depois existem interesses de marketing. E tudo isto pesa na balança, não é? E há marcas com um marketing muito forte e com um interesse económico muito forte, que são líderes de mercado e, portanto, isso pesa. E há outras marcas que, por não serem líderes de mercado, por não terem um marketing tão forte, têm realmente que respeitar aqueles critérios da quantidade das substâncias. É claro que eu tenho umas quantas dúvidas a este respeito a esta teoria do glúten. Compreendo perfeitamente. O dito cujo nunca vem sozinho. Exatamente. Ora, nós vamos comer um doce à pastelaria e quando temos a oportunidade de olhar para a parte de trás para ver como é que aquilo foi feito, um doce e até vem sal. Até lá vem sal. Quando olhamos para um pão em que pensamos que a coisa é salgada, ficamos estupefactos porque também tem lá açúcar. Bom, sabendo perfeitamente todas as características que acompanham o dito cujo açúcar, e portanto todo o pão, toda a farinha, todas estas coisas vai dar açúcar, eu começo a pensar duas vezes. Depois, quando o celíaco tem aquelas cólicas características, e umas enterites características, etc., e o medicamento homeopático, que é um medicamento de intervenção, como muito bem sabe, não é verdade? Não. Consegue corrigir, pelo menos numa primeira abordagem, este tipo de coisa? Eu pergunto-me qual dos ingredientes é que nós devíamos tirar daquela coisa que chamamos pão e que tem glúten e tem açúcar. O que é que esperar fazer pior? Será o açúcar ou será o glúten? Eu diria os dois. Ou os dois, exatamente. Eu diria os dois. Porque tradicionalmente não é suposto um pão ter açúcar, não é? Como todos nós sabemos. A minha avó não fazia pão com açúcar. E as vossas avós não faziam peixe com açúcar, não é? Isso era outra coisa, não é? Exatamente. Porque isto já nos últimos anos, quando chegávamos àquela afinação final, hoje até temos um daqueles especialistas da série que terminaram fizeram aquilo que deve ser. E quando chegava à afinação final, disse: mas vocês querem mesmo ter uma perspectiva assim mais séria do que é que andamos a fazer? Andamos nós, sociedade. Assim, bom, então é melhor começarem-se a habituar a fazer perguntas. E as perguntas não são sempre supostamente aquelas que nos ensinaram a fazer. Então vamos lá perguntar à doutora sobre o glúten. Está bem, boa ideia. Mas vamos lá ver se temos mais alguma coisa para lhe perguntar sem ser só sobre o glúten. Como é que eles fazem as farinhas em Itália? Onde é que há a principal doença celíaca? Estamos a falar do quê? Dos italianos que não podem fazer outra coisa senão comer pasta? É pasta às tirinhas, é pasta aos chiozinhos, é pasta... Ou seja, é farinha às tirinhas, é farinha... não é? Esticadinha, tudo esticadinho, tal e qual. E toda ela tem açúcar. Portanto, nunca se faz ali uma pizza natural, sem açúcar, sem aqueles ingredientes todos. Portanto, se calhar estamos a abusar de tudo. Se começarmos a cortar alguns ingredientes que não sejam só, estamos muito preocupados com o glúten. Depois, se calhar, vamos começar a cozinhar e a fazer umas coisas muito mais naturais, sem, se queremos uma coisa salgada, porque é que devemos pôr açúcar? Porque é que podemos fazer uma comida, portanto, simples, em 10 minutos,
que nos alimenta, e devemos deixar ali fazer uma comida de 2 horas, que algumas donas de casa têm razão, eu tenho que passar aqui um dia inteiro para fazer um jantar que eles comem em 5 minutos. Não apreciam minimamente o tempo que eu divido na cozinha. Esse é o problema dos alimentos processados, que é um problema grande, não é? Claro. Um problema bastante grande e que está cada vez mais associado a condições patológicas. Depois fazemos 50 análises de tudo quanto é coisa. Quer dizer, estas análises podiam, por exemplo, as provas experimentais, como a Susana falou há bocado muito bem. Quer dizer, há coisas que nós até evitamos as análises. E sobre esta coisa da alimentação e dos celíacos e tudo isto, a iridologia, por exemplo, olhamos para isto, para uma íris assim de uma forma inapreciada, por exemplo, vocês como assistências que não são profissionais. Os que não são profissionais, mas depois está, pois, então de cor esta íris, de uma íris azul. Pois, mas ela não é só azul. Tirando a parte da pupila, que é a única que está certa, porque é preta, e supostamente deve ser preta, tirando aquela parte, a outra, azul, depois, quer dizer, azul fora o branco, não é? O branco não é azul. Pronto. Depois, azul fora este amarelo que está aqui. O amarelo também não é azul. Depois, quando começamos a olhar para isto de um ponto de vista profissional, nós começamos a perceber que existem aqui N situações que retratam, e como a doutora Susana falou há bocado dos bilhetes de identidade, pois, a íris é o nosso melhor bilhete de identidade. E não há 2 iguais. Por isso, até que recentemente estão a ser associadas às formas de identificação em aeroportos, etc. E já eram uma empresa dos Estados Unidos. Portanto, não há 2 íris iguais, e é o nosso bilhete de identidade. E a íris é um mapa onde tudo se reflete. Doenças celíacas, pois, nós começamos a ver, por exemplo, vamos passar pela assistência, pomos uma pessoa normal que não esteja a sofrer de erro profissional, e pomos-la a observar todas as íris que estão na assistência, e ela vai chegar ao fim e diz assim, mas não há uma íris azul, são todas castanhas. Castanho claro, castanho médio, pardas, não sei o quê. Não há uma íris azul. E depois vêm-se confrontar connosco como profissionais e nós dizemos assim, não, pois estamos aqui a sofrer de um pequeno problema. É que elas são todas azuis. Não há nenhuma castanha. Pois, a menos que, podemos encontrarmos aqui um africano e um asiático entre dois, então aí realmente há grande probabilidade das íris do africano e do asiático serem castanhas, porque são maioritariamente castanhas. As dos europeus não. As dos europeus descendem todas de íris azul. E portanto, se elas atualmente parecem todas castanhas, alguma coisa se passou. E é engraçado porque as do povo alentejano, pessoas que eu me sinto particularmente à vontade de falar, portanto, mesmo que não falo porque eu nasci no Alentejo, e portanto, e a Susana também, e portanto podemos falar à vontade do povo alentejano, pois o povo alentejano tem em geral íris pardas, é muito giro. E depois de muito habituados, nós quando nos passa uma pessoa por a frente e olhamos para as íris, perguntamos logo, assim, quem é? Nasceu no Alentejo. Se tem herança alentejana, é engraçado, porque percebe-se logo que aquela íris vem de herança alentejana. Os italianos é a mesma coisa. Não são iguais às dos alentejanos, mas são características também. E a maior parte destes problemas celíacos, portanto, são exatamente, penso eu, e tanto quanto os dados que tenho, são exatamente entre os italianos. E, portanto, deveríamos começar a pensar e olhar para isto e dizer o que é que os italianos fazem para ter doença celíaca que nós não estamos a fazer. Nós, para conseguirmos ser como os italianos, temos que fazer qualquer coisa também para ter doença celíaca. Pronto. Como os italianos andaram pelo mundo todo e Pisa hoje é uma coisa que se encontra em qualquer país, é evidente que há uma tendência mórbida na humanidade para seguir determinados projetos alimentares. Chamemos de projetos. E então, qualquer dia temos uma humanidade, portanto, que uma doencinha que estava ali inerente quase a uma terra passa a estar generalizada por o mundo todo. De uma outra forma, por exemplo, também a doença dos pezinhos, aquela insensibilidade característica coisa que também fomos nós que espalhamos por o mundo todo. Portanto, nós espalhamos uma, os italianos espalham outra e vamos divulgando assim estas coisas. Eu penso que se trataria, em primeiro lugar, de termos realmente
tem atenção à alimentação, não podemos, como o Dr. Abdul disse ontem, portanto, e eu estou para dizer, um carro que consome gasóleo não se pode pôr a consumir gasolina. Um carro que consome gasolina não se pode pôr a consumir gasóleo. Portanto, não nos podemos enganar nestas coisas. E nós, com a alimentação deveríamos começar a ter cuidado e, se calhar, aqueles que querem mudar deveriam começar a falar em alimentação em termos de a nutrição. Deixarem de falar alimentação. Vou alimentar-me? Não. Vou nutrir-me. Porque estas coisas são muito importantes como funcionam na nossa cabeça. Na nossa moléculazinha cinzenta. Se nós dissermos que nos vamos nutrir e formos ao restaurante com a ideia de nos irmos nutrir, se calhar não vamos escolher as mesmas coisas do que se formos com a ideia de que nos vamos alimentar. Vamos, uma refeiçãozinha, vamos dar uma almoçarada. Uma almoçarada pressupõe logo vamos nos divertir com aquilo. Mas o nosso corpo, depois de muitas diversões, pode não se estar a divertir tanto. E então podemos, pensando às vezes até que estamos a escolher as melhores alimentações, podemos se calhar não estar a escolher as melhores alimentações, sobretudo porque estamos a fazer sempre o mesmo. É mais do mesmo todos os dias. E aqui é que está o problema. Eu fecho normalmente os programas de dietologia com uma frase do Dr. Jensen que diz que, e ontem ouviram falar sobre o beijamento do Dr. Jensen, ou o Dr. Sérgio de Sunas, o problema não é o que se faz uma vez. O problema é o que fazemos todos os dias. Agora, se eu perguntar a uma pessoa, assim, então, mas diga-me lá, então, mas come tripas à moda do Porto todos os dias? Não, isso já nem me lembro quando é que comi a última vez. Pois, foi o mês passado. Está bem. Mas depois começámos a ver a agenda da pessoa. Num dia foi tripas à moda do Porto. No outro dia foi carne de porco alentejana. No outro dia foi papas de sarrabulho. E realmente ela tinha razão. Nunca já não comia tripas à moda do Porto, como a do Porto há um mês. Mas, entretanto, comeu porco todos os dias. E mesmo com uma relativa simplicidade, vocês passam ali pela mesquita de Lisboa e dão-vos um fascículozinho, que tem uma grande parte religiosa, que vocês ignoram, se quiserem, mas que tem lá as bactériazinhas todas que estão inerentes ao porco. Ora, antigamente matava-se um porco na aldeia o pau inteiro, a toda a gente. Agora mata-se um porco por semana. Portanto, vejam bem o que é que se anda a fazer. Depois, quando se está a falar de imunidade, a imunidade do porco. Vamos falar sobre a imunidade do porco. O porco é autoimune a todas aquelas bactérias com que nasceu, que são de família, herança de família. Mas nós não somos porcos e, portanto, essas bactérias, para nós, são agressoras. Não temos defesas para aquele tipo de bactérias. E naquele livrinho eu fiquei maravilhado, aquele fascículozinho, porque eu vi uma vez o imã aqui de Lisboa falar na televisão e fiquei admirado como é que havia tanto espírito científico naquele discurso. Depois quis os papéis, depois um amigo que era mau um tanto não conseguiu arranjar os papéis, diz que ele fala já assim normalmente não precisa de papéis. Depois em troca trouxe-me um fascículozinho, portanto, que tenho lá na igreja, e depois eu fiquei a olhar para o fascículozinho, dentro daquela literatura toda religiosa, já sei, mas também são meio dúzia de páginas, fiquei a olhar para aquilo e disse, realmente, e eles divulgam isto. Nós é que se calhar não estamos interessados em estar atentos e perceber, eles divulgam isto. Portanto, se calhar quando Maomé disse, vocês não façam isso, olha, esse bicho não. Esse pertence à classe dos outros, portanto é melhor não mexerem nesse. Portanto, as bactérias são inerentes e, portanto, não há churrasco, não há nada desse tipo de coisa que nos diga que todos os óvulos que ficaram lá e tal, portanto, que acabaram. Portanto, de vez em quando há um desastre. E depois, quando essas coisas nos entram no corpo, é evidente que nós acabamos por vir desenvolver as tais doenças autoimunes. Por exemplo, o açúcar em si pode não provocar nenhuma doença autoimune, mas o açúcar todos os dias, misturado com as outras coisas todas, nomeadamente o porco, o álcool, etc., 50 coisas que se fazem todos os dias, aí se calhar já começam a poder. Por exemplo, a doutora Susana falou, deixe-te dizer aqui, portanto, agora, pronto, ficam a pensar porque é que são as mulheres, portanto, que têm a maioria das doenças autoimunes.
ou que são maioritárias nisso. E naturalmente que ela não se quer envolver nesse processo de discussão. Eu também não quero, mas vocês comecem a ver também, entre as empresas, entre o pessoal das empresas, os homens e as mulheres, e comecem a ver quem é que tem maior nível de excitação, maior nível de ansiedade, mais correria toda durante o dia. Portanto, as mulheres disseram assim: não vou ter mais filhos, não quero ter filhos, porque eu quero ter a vida social e quero ter a carreira e quero ter tudo isso, portanto não quero ter filhos. Não, isto podia parecer mal à família. Portanto, a mulher tem que ter os filhos para provar que é mulher. E depois não pode ter só um, portanto tem que ter o outro para fazer cumprir ao primeiro. E quando os dois não sei o que, isso ainda tiver um bocadinho de necessidade de afirmação, põe o terceiro. No meio disto tudo, ela quer fazer tudo exatamente o que o marido faz. Ou até mostrar ao marido que é melhor ainda que ele. Portanto, passados uns anos começa-se a queixar, pois, foi que tinha de mim, tal, porque não sei o quê, porque enquanto ele fica ali depois de jantar a ler o jornal, eu não. Faço o trabalho da cozinha, faço o trabalho dos X, tenho que levar os X à escola, tenho que fazer não sei o quê, depois ainda tenho o trabalho da empresa. Ok, nós temos opções na vida. Eram mais ou menos coisas destas que queria dizer, não é? Eu não lhe passo o telefone para cima. Depois, é um organismo preparado realmente para a concepção. Portanto, o que do homem não é. Portanto, é evidente que é um organismo muito mais sensível e muito mais exigente. Portanto, se vai fazer todas as coisas que o homem faz, eu saio da clínica à meia-noite, 2 da manhã, e ainda estão duas pequenas, depois com o segundo ou terceiro jarro na frente. Estou a falar de vinho, não é? Quando pedem, eu vejo os homens a entrar e pedem um copo de vinho para acompanhar a refeição. Nunca vi nenhuma daquelas garotas pedir um copo de vinho para acompanhar a refeição. Pedem um jarro de vinho. Eu vejo porque quero ver. Realmente é verdade. Eu vejo porque estou atento e quero ver. Se calhar todos vocês podiam ver, mas se calhar a todos vocês se passa despercebido, porque não querem ver, porque não estão atentos, nem querem saber disso, nem deixam lá, passam lá. Portanto, só quando disputamos o processo de pensamento, de dúvida, as dúvidas que eu tenho no meu dia-a-dia, estas dúvidas fazem parte do projeto social em que eu vivo, ou eu estou a contestar e a interrogar-me sobre o processo social? Então tenho mesmo essas dúvidas, mas tenho mais algumas. Eu estou por esta dúvida porque li muito sobre os celíacos, fui para a net e fui para aqui e para lá e li muita coisa sobre os celíacos e estou por estas dúvidas. Ok. As dúvidas que eu estou a pôr foi por aquilo que a sociedade, net, informação, etc. me venderam, ou eu estou a pôr essas, mas também estou a pôr algumas que estou a pôr sobre essas mesmas. Se calhar não. O problema é que se calhar as dúvidas que estamos a pôr no nosso dia-a-dia, chama-se isto de filosofia, não é? Portanto, se calhar as dúvidas que nós estamos a pôr no nosso dia-a-dia são as dúvidas que a sociedade nos ensinou a pôr. Agora, nós temos que pôr outras dúvidas sobre a sociedade. Será que a sociedade que vivemos é realmente aquela em que devíamos viver? Será que teríamos doenças autoimunes se respeitássemos a estrutura social, a nossa própria estrutura física? Se calhar podíamos não ter. Vamos imaginar duas hipóteses, por exemplo, sociais. Será que as mulheres... Será que se fizéssemos um sistema nacional, neste caso não é de saúde, é de educação, e conseguíssemos abranger nesse sistema nacional de educação todas as mulheres, deixávamos assim só uns cargositos de porteiro e de reitor aos homens. E tudo o resto que tivesse a ver com ensinar, com fazer aquelas coisas todas certinhas, todos os dias, etc., para aí fora, desde a primária ou desde a pré-primária até aos níveis universitários, etc., era tudo mulheres. Têm uma condição interior para serem capazes de fazer todos os dias a mesma coisa, com um projeto de organização e tudo que o homem não tem. E, portanto, para terem as costas quentes e não terem que resolver problemas chatos com aquelas famílias, aqueles pais, aquelas coisas, não sei o quê, então deixávamos ali 2 ou 3 homens, um com segurança, um porteiro e tal, para tratar desses problemas mais grossos. E o resto, tudo quanto fosse realmente a educação, a abordagem à criança, desde bebê, etc., para fora, tudo com mulheres.
Eu estou a dizer isto porque eu acho que se, neste caso, as mulheres estivessem inseridas nas suas funções naturais, toda a sociedade se calhar melhoraria, porque a criança se calhar sentir-se muito mais satisfeita, muito mais feliz, muito menos pressionada, depois acabaria de fazer as coisas na mesma, sem ter que ser imposto um grau de disciplina tão coisa. E, portanto, talvez até a autoestima das crianças, mais tarde adultos, cresceria se calhar de uma forma muito mais saudável. E quando as pessoas estão a fazer, portanto, neste caso estamos a falar das mulheres, e, portanto, quando as pessoas estão a fazer aquilo para o qual nasceram, portanto, ou outras coisas para as quais nasceram, e quiser intuitivo e quiser natural e que não sentem esforço nenhum, se calhar trabalhariam tantas horas e gastariam tanta energia na mesma, mas andariam muito mais satisfeitos, muito mais felizes e não criariam esta dúvida do self, não self. E agora, como é que é? Eu pertenço ao grupo dos bons ou pertenço ao grupo dos maus? Se calhar isso não se poria, porque quando a pessoa está satisfeita, não entra em contradições e não está em conflito. Portanto, se uma pessoa está em conflito a vida inteira com alguma coisa, é evidente que ela é o Deus do seu próprio corpo. Todas as moléculazinhas, todos os átomozinhos, todas as célulazinhas que estão lá dentro. Ela é como se fosse o Deus daquilo tudo. E, portanto, se o Deus daquele corpo anda descontente uma vida inteira, e agitado, e não sei o que, etc., é claro, se calhar as células começam também a perguntar: eu pertenço a qual grupo? O que é que eu estou a fazer aqui dentro? E aquilo entra tudo em confusão. E isto tanto pode acontecer num homem como na mulher. Mas, se existir, portanto, um grupo etário, portanto, de pessoas que andam muito mais em conflito porque, de algum modo, não conseguem, portanto, que grosso modo se ajusta tudo na sociedade como gostariam, é evidente que esse grupo passa a ser um grupo de alto risco. Portanto, e então, como todo esse corpo, de todos esses deuses, todo esse corpo anda em conflito durante meses e meses a fio, anos e anos a fio, é evidente que vão começar, portanto, a disputar doenças do contraditório. No fundo é isto, doenças do contraditório. Eu sou ou não sou? Eis a questão. Eu agora devo estar no intestino, ou eu agora sou uma célula revoltada, não quero estar no intestino. Eu devia estar no centro, não é no intestino. Se calhar, quando ela tem este nível de consciência, se é que a tem, mas quando resolve emigrar, se calhar já não é uma célula boa que está a emigrar, porque a boa está completamente ali sentadinha. A má é que resolve emigrar. E então o pessoal diz: mas como é que apareceu esta coisa no cérebro? O Dr. Sérgio Horaciunas ontem apresentou um mapa, que já é um mapa antigo e que nós já conhecemos, e talvez eu vos possa apresentar agora, que acho que eu não tenho ali, que é uma representação do cólon, e depois tem uns tracinhos ao lado com as diversas coisas, portanto, as diversas áreas que são refletidas nesse mesmo cólon, e portanto temos áreas do cólon que se vão refletir no cérebro. O que quer dizer é que se eu tenho, por exemplo, um carcinoma do cólon, ou seja, as minhas células entraram todas em conflito e agora estão a criar um problema no cólon. Cólon esse, como é um terreno sensível, eu tratei com carne de porco, com açúcar, com amidos e não sei o que a vida inteira. O que é que eu havia de comer com carne de porco? De preferência um pão, não daquele pão alentejano, portanto, que é feito com a farinha levedada, depois a farinha levedada e faz aquele pão, e aí é que se nota a diferença do pão que leva aqueles fermentos rápidos. Tá? Ali um colega, portanto, que falou, e como é que eu vejo agora dentro do saco de plástico? Bom, é fácil. Eu, por exemplo, comprei um pão no supermercado, já foi há 2 ou 3 anos, e achei piada aquilo e disse: isto não é francês. Então, acho que eu experimentei este pão francês, agora vou experimentar pão francês. E comprei, portanto, um daqueles coisas de tipo pão de forma, em que o pão era francês, vinha cortadinho em coisas, fiz assim, tal, tudo molinho, e eu, isto é para experimentar isto. Era pão escuro, claro, que eu aí não, dessa parte não uso. Era pão escuro francês e tal, experimentar isto. E quando experimentei, pus o pão em cima do frigorífico, na mesma, naquele saquinho, todo isoladinho, etc., como comprei. Aquela coisa que passou muito mais, lembrei do pão. Passaram-se aí uns 15 dias ou qualquer coisa que eu estava sem pão, eu pus ali um pão em cima do frigorífico, já deve estar tudo cheio de bolor e não sei o quê. Pronto. Isto eu olhei para cima do frigorífico, não, até me parece pãozinho, peguei um pãozinho, voltei a fazer coisa, estava molinho, olhei para tudo quanto era sítio, aquilo, zero bolor, zero nada, tudo como se tivesse sido feito de manhã. A primeira pergunta que eu fiz foi: pão francês? Mas pão francês fazem em França,
despacham-no para cá, como é que aquilo chega cá? Vem de avião, vem de caminhonete, como é que aquilo vem? Eu disse, olhar para aquilo assim, para o francês, está bem. Às vezes esqueci daquilo, veio aquilo por curiosidade, esqueci daquilo. Quando 15 dias depois, lá estava tudo igual. Coisa mais estranha. Nessa altura é que eu resolvi. E fui olhar para a parte de trás para ver o que é que teriam posto no pão para se manter sempre um pão aparentemente bom. Bom, quer saber, a lista nunca mais terminada. Aquilo não era só farinha, quer dizer, a lista, para que aquela farinha continuasse aparentemente boa durante o resto do ano, o prazo de validade daquilo só se o Estado francês disse assim, não, vocês não podem pôr mais do que 60 dias. Acho que eles podiam pôr 3 anos ou 4 anos, que aquilo nunca mais iria acontecer nada. Depois de aberto, 3 meses depois, eu decidi abrir o saco. Aos 15 dias eu verifico que estava tudo igual. Deixei-me estar, pronto, agora vai ficar aí, que já agora quero ver como é que é. Passado 3 meses resolvi, pronto, está na hora de abrir isto. Abri aquilo. Olhei para um lado aquilo era fatiado, olhei para um lado da fatia, está tudo bem. Um lado bom, outro lado bom, vi fatia por fatia. Tudo ótimo, fantástico. 3 meses em cima do frigorífico. Quando eu digo, outro dia, lá na Tasquinha, ao lado da clínica, também pedi o coisinho do pequeno almoço. Normalmente o meu pequeno almoço é onde é ali na Tasquinha. Onde é ali na Tasquinha, portanto, é um pão que eles têm do tipo mesmo caseiro, que eu chamo, pronto, estava lá, tem um desmiolado amanteigado. Tiram-lhe o miolo, como só a parte de fora que foi testada, que é um desmiolado, tiram-lhe o miolito, serve, e dão o resto amanteigado. E outro dia, não sei o que é que aconteceu, porque eles já me conhecem, e portanto eu já nem preciso dizer nada, pareceu que não me deram um pão branco. Eu até fiquei admirado, mas vocês têm pão branco? Nunca tinham servido pão branco, mas vocês têm pão deste? Pois temos e tal, que é com um ar todo feliz, porque tinham. E assim, pois, então é isto exatamente que eu não quero, eu quero o meu todos os dias. Pronto, pela primeira vez foi uma coisa para trás. Se eu, Moage, comer uma carcassinha dessas branquinhas, que as pessoas preferem e comem todos os dias, eu, que tenho uma função intestinal como deve ser, como é que deve ser uma boa função intestinal? Deve haver uma digestão por cada refeição. Porque não há refeições perfeitas. E o intestino não junta tudo. As coisas ficam em prateleiras. Então eu sou aquele exemplo de intestino perfeito. Uma refeição, uma digestão. Uma refeição entra, a outra que está lá mais tardia, portanto já está à ponta para sair e sai. Para entrar a nova lá no topo da lista. Se isto não acontecer, as pessoas estão com caixotes de lixo dentro delas de 4, 5 dias. Se isto não acontecer assim. O que quer dizer que todos aqueles dejetos pútridos que estão no intestino a formar gases, etc., são exatamente isso, pútridos. Como o caixote do lixo da rua. Ninguém consegue passar ao pé. Portanto, nós não nos intoxicamos só com a parte química dos alimentos, mas com os gases que eles desprendem. E os gases não conhecem paredes intestinais, abdominais, seja o que for, e portanto vão intoxicar até o nosso nível do cérebro. Quando começamos a olhar as íris e a perceber os níveis de intoxicação, por exemplo, nesta íris, é um nível de intoxicação por acidez. Nós facilmente percebemos que a zona do cérebro, já vão ver, é representada entre as 11 e a 1, como se isto fosse um relógio. Então, das 11 a 1 hora, vocês veem toda aquela zona muito mais branca. Este é um exemplo do... Este é um exemplo. Então diz lá qual é que é o vermelho. É o vermelho. Mas já está a dizer, não. Já está a desviar, então tem que chegar aqui. Portanto, entre as 11 e a 1 é como se diz 12 horas, 6 horas. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. Portanto, um relógio. Para a nossa mais fácil orientação, escolhemos este tipo de terminologia. Portanto, esta zona toda, que está aqui toda super branca, é exatamente a maior zona de intoxicação.
Ora, ali é a região onde se reflete o cérebro. Também temos zonas brancas por aqui de fora, mas aqui vão ver este tamanho todo de mancha. Quando estamos a falar de celíacos e estamos a falar de outro tipo de doenças de intoxicação, a íris é o melhor sítio para saber o nível de intoxicação. Por exemplo, esta pessoa não desenvolveria uma doença celíaca porque a doença celíaca é caracterizada por catarros na íris. Então os catarros são amarelos, são acastanhados, são esverdeados, etc. E aí nesse tipo de íris sim, aí teríamos de ver. E depois, se fosse uma doença do tipo de afecção generalizada, articulações, por exemplo, não celíacas, mas por exemplo, uma artrite reumatoide, portanto uma doença, um síndrome de Nidos. Vocês também deviam estar a ajudar. Um síndrome de algias, para aquele que é, portanto, coisa crónico também, aquela coisa de doença álgica. Exatamente. Pronto, por exemplo, a fibromialgia e o cansaço e a coisa de fadiga crónica, que era o que eu queria dizer. Pronto. Então essas não são caracterizadas por catarros, como é o caso ali daquela coloração escura ali embaixo, mas sim por acidez. Acidez desenvolve estados agudos do corpo. Então, numa boa análise da íris, isto ressalta muito claro. Quer dizer, esta pessoa, com toda esta acidez que estamos aqui a ver e projetada no próprio sistema linfático, generalizado, portanto, esta pessoa, um ar nervoso ali embaixo, por exemplo, estão a ver aqui embaixo associa diversas coisas, catarros na região intestinal, aqui às 6 horas, portanto, temos a região da coxa femoral, que já é atacada, portanto, por este tipo de toxinas. Depois temos aqui a simulação do ar nervoso, o que quer dizer que esta perna começa a ter ali neuralgias, situações álgicas desconfortáveis, e depois temos ali também este linfatismo, portanto, esta afecção aguda do sistema linfático regional, que indica, por exemplo, esta pessoa pode começar por ter no mínimo um reumatismo agudo, caracterizado por esta falência, entre aspas, da perna esquerda. Por exemplo. Portanto, a íris deveria ser o primeiro diagnóstico. Depois de uma boa anamnese, retirada bem a história clínica do paciente, da família, dos hábitos, etc., tudo isso, o primeiro exame imediato é a íris. A íris vai ajudar-nos a certificarmos se as queixas da pessoa correspondem realmente, portanto, se já têm correspondência, de facto, no mapa do corpo, que é disto que estamos a falar, e depois, tendo correspondência no mapa do corpo, aí começamos a pensar, ok, portanto, então estamos aqui com um caso difícil. Porque se não tiver correspondência é uma situação factual, episódica, portanto, irresolve. Se tiverem ali já dados marcados, portanto, no mapa do corpo, as coisas complicam-se. Isto é uma sementezinha que eu até fiz para facilitar as coisas. E portanto, já estávamos na ideologia, sem coisa, fizemos aqui uma ponta engraçada, portanto, entre o discurso da doutora Susana e a ideologia, e neste caso em particular da doença autoimune, eu acho que a ideologia, portanto, é um exame a considerar seriamente. Porque depois temos outros exames complementares e que ajudam, porque, por exemplo, uma termografia, depois vão ver mais tarde, ajuda imediatamente a ver situações focais e tudo que estão ali. Mas a ideologia dá-nos o terreno, portanto, global da pessoa, portanto, e tudo o que se pode manifestar. Eu tinha acabado de retirar um senhor, já de bastante idade, 80 e tal anos, das idas ao hospital todos os dias por razões cardiovasculares, e tinha acabado de o retirar daquela cega regra de assim dia não estar lá, quando numa consulta ele estava todo feliz e satisfeito com coisa, e nem tinha queixas para me fazer, não tinha rigorosamente queixa nenhuma, nos seus 80 e tal anos,
e já não ia ao hospital há 15 dias, e portanto as coisas estavam todas a caminhar muito bem, mas eu naturalmente não prescindi da observação iridológica. E depois de fazer a observação, eu disse assim, bem, pois é, mas está tudo bem, não é? Mas não sei porquê, olha, mas não tem dor nenhuma, não tem dorzita nenhuma, então os músculos e tudo isso, está tudo bem, etc. Naquela altura eu ia às Caldas 2 vezes por semana, estávamos a falar para aí numa terça-feira, na quinta aparece, não foi ao hospital, foi até comigo, aparece-me completamente polido de reumato. Portanto, mesmo no caso da íris, não é uma coisa que nós estejamos a ver uma coisa, olha, daqui a 6 meses, daqui a não sei o quê, não. Eu olhei para aquilo e disse assim, pá, vamos ter aqui problema. Não, eu só não pensei que fosse tão rápido. Criei até prevenção e tudo isso, e uma indicação apropriada para evitar coisas, não evitei nada. 2 dias depois, estava-me a entrar por eu já deve ter falecido, porque agora seria que já sempre estava antes. Estava o Sr. João a entrar, portanto, pelo consultório dentro, que dói, quase não se podia mexer, bem que eu disse tudo, quase não se podia mexer. Quando 2 dias antes eu tinha perguntado, estava tudo absolutamente bem, corações, tudo, não tinha queixa nenhuma. E eu suspeitei que aquilo estava ali, uma situação grave para aparecer, e apareceu mesmo 2 dias depois. O nosso amigo não se podia mexer. Portanto, isto é uma coisa fantástica, e que tem que se ter em conta, e sobretudo tem que se ter em conta como primeiro exame a fazer. É um exame não invasivo e é o único exame que nos pode mostrar como é. O mocho está aqui porque o mocho sacrificou-se, um mocho sacrificou um dia uma pata para dar a iridologia à humanidade. A história que está aqui. Eu também já prometi a algumas pessoas, não sei se estava aqui algumas da parte da talvez sim, nos cursos de especialização que estou a fazer para profissionais, que pronto, dizia preparar um livro adequado. Então, mas onde é que vou ver estas idas, onde é que eu não sei o quê, pronto, até eu já tenho este projeto de livro agora, bem encaminhado. E este moço sacrificou-se para dar à humanidade a ciência e a arte da iridologia. Isto porque é um bichinho, como vocês estão a ver pelos olhos dele, portanto os olhos são tão abertos, parecidos com aqueles olhos, eu só tenho os da minha gata, uma das minhas gatas. Então, o que é que os olhos do monstro têm a ver com os da minha gata? Naquele caso em particular da minha gata, eu nunca conheci uma gata que tivesse olhos mesmo amarelos. Então, a minha gata também deve ter citado de propósito para eu pensar no mocho, já que tenho uma gata daquelas, todos os dias penso no mocho. Porque são os únicos olhos que eu conheço, bem abertos, e amarelos. E os da minha gata também. Razão pela qual eu faço questão que a minha gata, esta gata Sofia, que se chama Sofia em honra da sabedoria, se é que ela se chama Sofia, então eu faço questão que a Sofia tenha sempre uns tarecos com água à volta para ir bebendo água. Porque isto quer dizer, quer seja natural no mocho, ou seja natural no animal, e não seja natural em nós, porque não é suposto. Isto quer dizer a acidez. Mas a acidez aqui já se tornou... O que é que temos aqui por baixo? Aqui por baixo temos, por exemplo, uma íris que pode ser acastanhada. Porque também já não é uma íris original. Portanto, é quando estávamos a ver. As cores originais são azul, amarelo e vermelho. Portanto, para termos uma cor original, uma cor de íris, de olho original, nós teríamos de ter ou azul, ou vermelho, ou amarelo. As únicas amarelas que eu conheço é neste mocho e na minha Sofia. Nos seres humanos não conheço ninguém com uma íris assim. Curiosamente, ao observar um mocho, observar este mocho, vamos fazer de contas que isto é uma pessoa, porque é muito engraçado, eu comecei a perceber a degeneração do terreno e como é que um terreno físico degenera e como é que se manifesta essa degeneração da íris, e eu tive, infeliz ou felizmente, essa experiência com uma gata minha, com 2 gatas minhas, que aconteceu isso. Uma foi por velhice mesmo, e acabou por ficar com uma nefropatia e era impossível, portanto, conseguir fazer tratamento em casa, etc. Então,
com muita tristeza minha, tive que deixar, portanto, que se fizesse o inevitável. Mas mesmo nela eu vi a degeneração do terreno. Isto é o terreno, o nosso terreno. Ou temos um terreno, por exemplo, forte, uma estrutura forte, ou não. E o exame ideológico é o único que vos pode dizer como o meu pulmão é fraco, a estrutura do meu pulmão é fraca, a estrutura do meu rim é fraca, a minha estrutura óssea é fraca, etc. A pessoa pode ter uma ansiedadezinha e um problema cardíaco passageiro, sentir ali umas pressões, umas coisas, umas angústias e tal, pronto. Mas se observarmos a íris, concluirmos que aquela região do coração está forte, não tem sinais de debilidade, pronto, então nós percebemos que é uma situação passageira, tratamos o que temos para tratar e ficamos tranquilos. Se ao contrário, mesmo que a pessoa não tenha nenhumas sensações ali, mas queixa-se de algum cansaço, que nós começamos a não conseguir determinar muito bem de onde é que é, e ao observarmos no coração, portanto a região do coração é fraca, naturalmente está com uma má oxigenação, etc., e o cansaço pode-se dever exatamente a uma falência cardíaca ou uma fraqueza do órgão. Independentemente de estarmos com diagnóstico diferenciado ou não, conseguirmos clinicamente estabelecer algum diagnóstico. Portanto, aqui, este mocho é uma boa referência, o meu dedo é uma coisa, estás a ver, é uma coisa, é uma boa referência de uma estrutura forte. Porque vocês olham para aquele olho e não conseguem ver ali um buraquinho, um pontinho, uma coisinha, aquilo está tudo homogéneo. Portanto, aquele tecido todo daquela ilha está todo homogéneo. Então, este mocho, este em particular, não foi o que partiu a perna, porque quando o nosso amigo e futuro médico, Dr. Von Pexley, na altura, um miúdo, apanhou o mocho no quintal, partiu-lhe uma pata, partiu-lhe a pata esquerda, e nesse mocho, esse sorriso às 6 horas da pata partida. E a ideologia foi descoberta porque a seguir ele começou a tratar do mocho, conseguiu apanhar o mocho, ficou com o mocho, começou a tratar a perna, e à medida que estava a tratar a perna, começaram a aparecer ali os sinaizinhos à volta da cicatriz, uns sinaizinhos branquinhos, não sei o quê, depois aquele risco preto começou a desaparecer, os sinaizinhos brancos apareceram cada vez mais, e depois o branco transformou-se em amarelo, desapareceu aquilo tudo, ficou como estava antes. E foi assim que foi descoberta a ideologia, por isso nós dizemos que um mocho sacrificou uma pata para dar a ideologia à qualidade. Aqui tem diversas pessoas que ao longo dos anos indicaram a vida à ideologia. O primeiro, com aquelas barbichas, portanto já não é o miúdo do mocho, já é o vovô do mocho. Era apenas o Ignacio Von Pexley, mas portanto já com uma certa idade. Teve problemas também, entretanto, com os médicos da altura, e portanto foi uma situação muito complicada, queriam aprender, etc, etc. E acabou depois, acabou por confrontar o médico que lhe moveu o processo, acabou por confrontar em tribunal se ele se queria sujeitar, portanto, ao exame ideológico, já que ele achava que aquilo era tudo assim uma brincadeira, se o doutor não se importava que ele o visse, e o doutor, claro que sim, claro, então, faça favor e tal. E depois começou a ficar acabrunhado porque o Von Pexley começou a descobrir as carecas todas patológicas, de doenças que ele tinha tido desde pequenino. E foi assim que ele se safou do tribunal, e foi assim que o outro começou a acreditar na ideologia, e foi assim que ele depois, para não se aborrecer mais com isso, acabou por se licenciar em medicina, e depois nos hospitais e enfermarias acabou por fazer a primeira carta ideológica, e a ideologia avançou pela humanidade. E aqui temos os principais, entre os sacerdotes, ou muitos sacerdotes, portanto, o Luís Quiste, portanto, e outros que ajudaram neste processo todo de desenvolvimento. O último que tenho aqui, também está aqui o Dr. Ferran, ali nosso amigo do lado, de Espanha, mas já faleceu, um dos últimos expoentes também da ideologia, portanto, um diretor fantástico, com uma obra fantástica também, e o Dr. Jensen, o Dr. Bernardo Jensen, que também fez o partido, que também se juntou aos meus amigos e aos meus mestres, portanto, já cá não está, deixou uma obra, porque estou convencido, a maior obra que foi legada à humanidade, verdadeiros compêndios científicos sobre esta matéria. Aqui tenho o que eu gostaria de passar um bocado e mostrar,
Portanto, tem aqui duas simulações de carta epidemiológicas em que o Colin apresenta, portanto, a sua maior relevância. Portanto, o Colin é só a parte externa, portanto, do hemisfério esquerdo, portanto, das 12 horas para as 6. E aqui, a mesma coisa, portanto, neste caso, cortando das 12 às 6 horas, portanto, das 6 para as 12. Portanto, do lado externo, de um lado e do outro. Há uma parte do cólon, que é o cólon transverso aqui, que se liga, e, portanto, aqui temos a apresentação do lado direito do cólon transverso, e depois continua para a íris do lado esquerdo com a outra metade da parte esquerda do cólon transverso. Portanto, isto tem, assim, umas centenas de anos por cima de investigação e de estudo. E não tem nada a ver com a China. Portanto, isto é tudo Ocidente, é tudo Europa. Começou, portanto, na Hungria, portanto, com o Dr. Von Beck. E aqui temos risquinhos a indicar diversos órgãos. Isto não pode estar muito focado. Diversos órgãos, se vocês seguirem a linha de orientação, vem ali, por exemplo, às 6 horas o pé esquerdo, vem ali, por exemplo, às 6 horas o pé direito. Há órgãos que só se refletem do lado direito do corpo, por exemplo, prioritariamente, por exemplo, no caso do fígado, maioritariamente é do lado direito, o coração maioritariamente é do lado esquerdo, mas o coração, esta já é uma íris, não é a minha, a minha íris é atualmente, portanto, a íris com maior rigor daquelas que se encontram publicadas, porque foram associados casos clínicos meus, foi modelada, foram postas coisas do sítio que não estavam, portanto, estavam um ovário numa zona de frente à região abdominal, portanto, enquanto devia estar o pâncreas, estava lá o ovário, portanto, umas pequenas diferenças. A mama, sobretudo, nem sequer estava um quadrante inteiro para a mama, e não é, comecei a suspeitar daquilo, porque a mama é superficial, pois naturalmente tem partes mais profundas, e portanto comecei a suspeitar daquilo, e entre as minhas doenças com cancros da mama e patologia da mama foi fácil verificar pelos sinais onde é que eles estavam, e acabei por colocar a mama no sítio. Eu já vou tentar mostrar depois uma carta atualizada. Aqui, nesta carta, é só para vos mostrar que esta zona de cima e que se reflete na íris é a zona do cérebro, e tanto a zona do cérebro como muitas outras, por exemplo, aqui tem uma face, se prestarem bem atenção, vem aqui uma face do lado, pronto, e depois tem aqui, portanto, um risquinho, uns a apontarem para o nariz, outros para o olho, para o pescoço, etc. Pronto. Portanto, o cólon, chamamos a isto microsistema. Então, a íris é em si um microsistema. O microsistema é um sítio do corpo onde se refletem todas as partes do corpo. Todos os órgãos, todas as partes do corpo. Chama-se microsistema. Temos o microsistema auricular, onde podemos fazer diagnóstico por sensações à dor e tratamento auricular. Podemos ver as duas coisas do próprio auricular. É um microsistema. Temos o microsistema da mão e do pé, é outro microsistema, onde se reflete também o corpo todo. Temos o microsistema da íris, portanto, este nos serve para diagnóstico e, por enquanto, ainda não para tratamento, apesar de ter algumas ideias, difíceis de pôr em prática, problemas tecnológicos, mas tanto da íris até ver serve-nos só para diagnóstico. E dentro do da íris apresentam-se microsistemas, como neste caso, por exemplo, o microsistema, portanto, do cólon. Esta parte de dentro é intestino delgado. Portanto, esta parte externa, portanto, é do cólon. E neste microsistema do cólon, portanto, vão zonas de reflexo também para todos os órgãos. Quer dizer que tivermos, portanto, um carcinoma qualquer no cólon, e hoje em dia é um dos problemas mais generalizados dentro da nossa população, é o carcinoma do cólon. E se investigarmos ideologicamente zonas depois que estejam reflexas do cólon e encontrarmos zonas frágeis reflexas do cólon, podemos pôr a coisa em questão, sobretudo se houvesse stress nessa zona, pode muito bem acontecer que a metástase vá para lá. Portanto,
Não basta proceder a uma excisão do cólon ou algum tipo de tratamento, porque o problema pode não estar resolvido. Tudo o que se passa no cólon pode-se vir a passar em qualquer parte do corpo. E, portanto, precisamos de saber quais são as partes do corpo fracas para evitar para conseguirmos prevenir em relação a essas metástases. Portanto, não há ali a ideia de que uma metástase vai partir, portanto, uma célula que se zangou connosco vai partir e vai estabelecer-se onde quer que acontece. Não, ela vai estabelecer-se onde a nossa estrutura e a nossa energia estiver diminuída. Onde a energia e as estruturas estiverem diminuídas é que a metástase vai estabelecer. Se nós conseguirmos perceber antecipadamente quais são as zonas do corpo que estão mais frágeis e também conseguimos ver a zona energética destas zonas por o reflexo que se dá na camada mais externa, que é onde se reflete a nossa energia, então, por associação de partes, nós percebemos que aquela zona é a zona mais frágil, estruturalmente mais frágil, e é a zona também que está com menos energia. Portanto, a grande probabilidade é que se houver uma metástase, vai parar ali. Depois houve várias simulações, portanto, estão a ver? Aqui tem uma outra simulação em que também aparece o cólon ao centro. E depois, os raiozinhos e tudo isto a indicar diversos órgãos e tudo à volta, portanto, onde se refletem também esses mesmos aspectos do cólon em geral. Houve diversas simulações, tem havido sempre agora ao longo da história da ideologia, do desenvolvimento da ideologia. Aqui nesta sequência já passei, aquela página anterior é uma notícia de jornal, portanto, que se tornou famoso também, com um médico na América Latina que se tornou famoso por os diagnósticos de ideologia e pela credibilidade dos médicos, viajando em todos os lados. Aqui é o que vos mostrei, portanto, muito vulgarmente, nós vimos entre o nosso povo e entre os povos cá de baixo mediterrâneos esta cor, que supostamente é o castanho. Aqui tem um lilás, que é a mistura do azul com o vermelho. Aqui tem um castanho, mas este castanho é a mistura deste amarelo com este vermelho, com este laranja, porque amarelo com vermelho dá laranja. Portanto, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois uma sétima cor. Portanto, castanho é uma sétima cor, não é uma cor original, é uma sétima. Como hoje sabemos que todos os níveis de toxinas se refletem na íris, então, quando atingimos uma cor de castanho, se não existe na nossa gene nada que nos relacione, portanto, com africanos ou com indianos, então percebemos que este castanho para nós não é uma cor original. E quando este castanho é uma cor original, portanto, algo nativo do planeta é uma cor original, então a forma como fazemos a leitura dos sinais sobre o castanho é diferente da forma como fazemos a leitura em geral nas outras cores vulgares. Por exemplo, aqui tenho duas cores, uma representativa do azul e a outra representativa do castanho. A primeira foi o que tivemos a ver há bocado, portanto, aqui embaixo, portanto, a castanho. O que é que acontece, portanto, quando um castanho destes desenvolve um determinado grau de acidez? Como a acidez se reflete na íris sob a forma branca, como vimos na íris anterior, então uma íris castanha com mais branco por cima, com filtros brancos por cima, vai nos dar a cor do mocho. Como castanho, como branco é acidez, então vamos ter que admitir que é o mocho. Anda bem pipocado. A água serve. Qual é o órgão que tem a ver com água? O rim. O rim tem a ver com líquidos. Como é que nós excretamos a acidez para fora do corpo? Pelo rim. Ora, se o rim é o órgão por excelência para excretar acidez, e o rim, portanto, não tem combustível para trabalhar, ou seja, líquidos, então é evidente que a acidez vai se acumulando no organismo. Porque não há, o órgão respectivo não está a eliminar. Cada vez temos mais acidez. Então passamos a sofrer problemas de acidez.
Curiosamente, os gatos em geral sofrem problemas de rins, vêm sofrer, e os animais em geral, vêm sofrer esse problema de rins. Mas vejam, por exemplo, um cão a beber água e vejam um gato a beber água. Os meus gatos adoram beber água. De bidé, com a cabeça pinga-pingo, que são muito esquisitos.